Estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente recebe aqui o vereador Marcelo Silva, do PSD. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Programa Bastidores do Poder, é um prazer aqui conversar com vocês nessa manhã. Prazer é nosso. Bom, a gente falava aqui, antes de entrar no ar, sobre a boa notícia aí dada pela Fiocruz e vários outros institutos brasileiros de pesquisa de que a Covid está mais ou menos controlada e que a gente pode festejar um pouco, né? Não é se juntar, aglomerar, festejar, falar, oba, coisa que não dava para fazer. E o Marcelo falava de uma creche aí que ele toca, ele com a família, e ainda não voltou, as crianças ainda não voltaram. Conta isso pra gente, o que acontece? Qual é a creche? Boa pergunta. É lá onde Tia Léa, né, lá que minha avó fundou há 50 anos, e ela acabou falecendo muito nova, e desde então meus pais, a gente ajuda. É uma ONG que a gente trabalha no período matutino com a parte educacional e no contraturno com a parte de monitoria. Então as crianças ficam das 8 às 6 da tarde lá, 5 refeições, e o que a gente vê é que os pais não estão levando. A gente tem feito um levantamento desde agosto, José Rose, de 80 crianças, a frequência está de 10 a 15%, ou seja, é muito baixa, isso seguindo todas as regras do distanciamento, né, tudo que foi previsto aqui pela Secretaria de Educação e pela Defesa em Campinas. Então, eu sempre defendi muito, né, o volta às aulas, a educação. Eu falo que a gente vai ter um atraso, a gente já tem, né, de aproximadamente 30 a 40 décadas no Brasil, né. A frequência está sendo muito baixa, o IAD foram poucas crianças que têm acesso, e a gente sabe da dificuldade também para os pais, né. Eu que ainda, entre aspas, sou privilegiado porque sou casado com uma professora, presenciei a dificuldade que era, né, uma criança pequena ficar na frente do computador, ter interação com o professor. Então a gente vai ter atrasos assim, gigantescos no Brasil. E vocês conseguem verificar com os pais o porquê de não levar as crianças para as aulas? É o medo da Covid mesmo? Ou será que eles acabaram se arranjando com os avós e isso acabou facilitando a vida dos pais e a educação ficou em segundo plano? Rose, no começo eu achei que fosse o medo, né? Mas agora a gente vendo a curva baixando drasticamente e a frequência continua a mesma, o comodismo dos pais, né? Que já encaixaram a rotina, que não querem levar, não querem buscar, já deixam a criança lá, ou não estão preocupados com a parte educacional. Então, infelizmente, eu posso aqui agora afirmar que não é mais o medo da doença, é o comodismo e a falta de consciência desses pais em não levar as crianças para as escolas, infelizmente. Vereador, nós até marcamos algumas entrevistas com alguns vereadores que nós estamos identificando como a bancada de direita aí na Câmara de Vereadores de Campinas, né? A gente acabou de entrevistar um economista, não sei se o senhor chegou a acompanhar quando os senhores estavam aguardando, mostrando que parte dessa crise econômica, pelo menos na alta dos preços, é por conta da crise política que está instalada no Brasil, por conta até da forma até como o presidente da República fala e o que ele faz, né? Como que o senhor se posiciona, o senhor é de direita, e como se posiciona em relação ao governo Bolsonaro? Porque nos seus posts nas redes sociais o senhor tem feito uma defesa, né, em relação ao governo, em relação à pauta da direita. Como que o senhor se coloca como político aqui em Campinas? Eu defendo algumas posições, né, do governo, mas também sou muito crítico a outras posições, como por exemplo eu gravei 2 vídeos recentes dizendo da falta de apoio do fim do foro privilegiado, né, que essa era uma pauta muito antiga, a falta de incentivo também em provar PEC em segunda instância. Também fui muito crítico com relação a algumas falas desastrosas
da vacinação, né, do próprio presidente. Muito embora eu tenha esse meu viés de direita, eu fico muito confortável em não apoiá-lo em tudo que ele faz, né? Muito pelo contrário, até pela minha própria personalidade, né? Eu não sou aquele político que tem políticos de estimação, muito pelo contrário. Eu tenho minhas posições muito claras nas redes sociais, mas também eu fico tranquilo em ter o meu posicionamento crítico quando eu não concordo com algumas posições desastrosas do presidente, como você bem disse. Eu acho que o preço da gasolina não é só em razão da tensão que existe aí política em Brasília. Acho que também da Rosa, tá, Zezé? Mas, se a gente quiser discorrer, eu acho que falta um pouco de concorrência aqui por parte da Petrobras. A Petrobras ela acaba repassando muito rapidamente o preço para o consumidor, né? Se você vê o exemplo dos Estados Unidos, né? Lá que não tem uma Petrobras, óbvio, guardadas as devidas proporções, você tem uma competitividade muito maior e com isso você consegue jogar um pouco o preço da gasolina para baixo. Então, Marcelo, mas assim, o preço ele é dolarizado. O preço da gasolina nos Estados Unidos é bem caro também, viu? Não é barato, não. Mas assim, o preço todo é dolarizado e a gente tem um dólar completamente desestabilizado. O próprio ministro diz: ó, esse dólar tinha que estar na casa entre 4 e 4,50 e nós estamos com um dólar que caminha aí para 5,50. Quer dizer, isso daí mata qualquer coisa, né, de política de contenção de preços, porque a gente usa combustível para tudo, né? Então, eu acho que essa questão do dólar, não tem outra razão para o dólar não voltar para esse patamar que não seja a desconfiança de quem investe aqui, que falou: não vou pôr dólar, né? Investimento significa trazer dólar para o Brasil. É o cara não colocar dólar e também e ainda levar o que tem aqui, porque ele teme que o país desmorone, né? Então, assim, resumidamente. Mas em relação a essas outras pautas que você falou, são pautas assim, que me trazem bastante o lavajatismo à cabeça. Né? Você ficou decepcionado com o presidente em relação à conduta dele, em relação ao Sérgio Moro, em relação às questões de corrupção, as notícias acerca de rachadinhas e funcionários fantasmas envolvendo a família dele? Agora tem, inclusive, uma notícia no Antagonista, que é aquela carta do Temer que acabou cessando as animosidades aí, foi depois de um telefonema ao Alexandre de Moraes, ministro, em que foi acordado alguma coisa que ninguém sabe o que é, mas que foi acordado por... Como é que você se sente assim em relação a isso? E vendo tudo isso, dá para ter algum apreço? Eu me sinto assim, eu não votei no Bolsonaro, mas se eu tivesse votado, eu me sentiria muito traída, porque a maior pauta dele era combate à corrupção. Vamos lá. Pauta número 1 com relação a Lava Jato, né? Eu fico muito com o pé atrás em tocar nesse tipo de assunto, porque a gente não sabe o que realmente acontece nos bastidores e até onde o Sérgio Moro não atuou também de forma política, visando as eleições. O que eu me decepcionei um pouco com relação à pauta, como Zé viu, da Lava Jato, foi algumas interferências que tiveram em troca de comando de PF, de investigação. Eu acho que a coisa foi um pouco desmontada, não sei por qual interesse. Se fosse eu, né, lá, eu acho que com relação à pauta da corrupção, eu deixaria a coisa andar, até porque eu acho que foi um trabalho que realmente fez uma limpeza no Brasil, né? Foi descoberto o maior esquema de corrupção do mundo, né? Foram bilhões e bilhões desviados, tanto de estatais quanto de empresas.
particulares, empreiteiras, construtoras, enfim. Então, nesse ponto, sim, com relação às rachadinhas dos filhos, olha, para mim, infelizmente, viu, essa é uma prática corriqueira. E não é só ele, a gente vê em várias cidades, infelizmente, existe esse crime, né, que hoje ele foi tipificado, né? Então já é um crime. E eu acho que assim, isso óbvio que acaba resvalando na imagem do presidente, mas não foi ele, foram os filhos dele. Então, enfim, tem que ser condenados, tem que seguir o devido processo legal. Quando você fala assim, eu tenho a impressão que você está minimizando o tipo de crime. Quando você fala assim, esse é um crime que acontece no Brasil inteiro. Ok, não é porque um policial pega propina e diz assim, eu ganho pouco, que a gente vai aceitar esse tipo de coisa. O que está em pauta é o seguinte, eles colocam funcionários fantasmas lá para poder receber, pago com dinheiro público, e eles se apropriam de parte desse dinheiro. Isso é enriquecimento ilícito. Não, né? Isso é um crime. E você o que eu quis dizer... eu vou terminar, a gente passa. Aí você tem os filhos dele praticando isso, mas também teve notícias do Bolsonaro também contratando parentes, entendeu? Então, assim, não está tão longe do presidente. Então, e a impressão que eu tenho é que você está minimizando esse tipo de prática, porque para mim, Marcelo, corrupção, ela é tanto de R$1 quanto de 100 mil. É a forma e a prática da corrupção. É isso que eu estou entendendo ou eu entendi errado o que você colocou? Não, talvez eu tenha me expressado mal, Rosa, de forma alguma minimizar qualquer tipo de desvio público, até porque vocês sabem da minha conduta aí na Câmara nos 4 anos lutando e ainda continuo lutando no combate à corrupção, na transparência. Eu quis dizer que a imprensa, de um modo geral, óbvio que ela tenta, não é derrubar, eu sei porque eu tenho muita proximidade, né, com algumas pessoas que são do governo federal. Então, 24 horas a imprensa arrebentando e batendo. De forma alguma eu quis minimizar, mas óbvio que eles focaram nos filhos do presidente, algo que acontece, certo, na LERJ inteira, né, quase que inteira esse esquema de rachadinha. Inclusive, lá atrás, quando foi pego do Flávio Bolsonaro, tinha uma lista grande, né, do COAF, dos repasses que foram, uma das pessoas que liderava, acho que não me engano, era o próprio presidente da LERJ, lá, que era do Partido dos Trabalhadores, de forma alguma minimizar esse tipo de crime, tá? Talvez eu não tenha me expressado de uma forma clara. Ok. Agora, falando... Vai lá, Zé. Em relação... Né, eu entendo que existe uma pauta conservadora. Acho que o Brasil é um país mais conservador do que progressista e não vejo problema nenhum nisso, sabe? Assim, vejo problema assim, escola sem partido, eu acho uma besteira muito grande, porque eu acho que não existe isso, que a gente tem que fazer uma escola com todos os partidos. Mas enquanto a gente não consegue, como é que a gente faz? Enquanto a gente não consegue, a gente, enquanto pais, cuida da educação dos nossos filhos também, para que sejam pessoas plurais e façam as suas escolhas, né? É isso que eu acho. Mas, assim, eu quando vejo, né, que eu tenho te acompanhado, eu tenho acompanhado o OSP, assim, o Major eu não acompanho muito, mas eu não consigo entender como que o Bolsonaro representa vocês, porque ele representa vocês, se sentem representados por ele. E para mim é um cara doido, doido. Assim, que não é conservador, entendeu? Ele não é conservador. E eu acho que a imprensa, essa imprensa que bate nele, bateu no Fernando Henrique. Eu estava na imprensa, mas o Fernando Henrique, que apanhou tanto, bateu no Lula, bateu na Dilma, em todo mundo. Porque essa imprensa brasileira, ela é uma imprensa crítica. Foi uma imprensa que talvez daqui a alguns anos seja uma imprensa diferente, mas é uma imprensa que ajudou a derrubar uma ditadura, Marcelo, e para isso você tem que ter casca grossa, sabe? Sim. Então nós fomos formados assim para procurar muitos defeitos
E só quando a coisa é real, como vem uma Fiocruz dizer, nós estamos melhor de Covid, a gente caminha para um lugar bem, é para a gente, aí a gente comemora, mas do contrário, então não é com o Bolsonaro, não é uma perseguição ao Bolsonaro. Assim, como é que o Bolsonaro te representa? E lembrando que, ele passa a mão na corrupção, ele fechou o Centrão, tudo isso, cara. E lembrando, e só lembrando, Marcelo, que os petistas sempre chamou a imprensa de imprensa golpista, porque justamente era uma imprensa crítica a eles. Então, na verdade, quando a pessoa entra no governo e a imprensa começa a mostrar as mazelas, aí ela vira oposição e ela é um problema, né? Mas o Lula tinha lá suas habilidades melhor que ninguém para lidar com a imprensa, que eu não quero entrar. Primeiro, Zezé, eu não me sinto representado. A minha vontade era que surgisse, entre aspas, alguém aí, uma terceira via que eles falam, mas essa terceira via que eles tentam implantar em Dória, em Ciro Gomes, em Mandetta, infelizmente é mais... Ciro não faz sentido, né? Não faz sentido para conservador pensar em Ciro. É mais do mesmo. O que a gente depositou, e eu depositei, foi uma esperança de uma ruptura de algumas décadas de um governo de esquerda, que desde o PSDB, depois o PT, então a gente precisava dessa ruptura, né? Eu falo que hoje a direita, ela está tentando se organizar. Eu tiro o chapéu para a esquerda, que ela tem uma capacidade de organização, óbvio que ela tem os debates internos dela, mas ela sabe se organizar muito bem e ela não expõe para fora, né? A nossa direita ainda está, vamos dizer, rastejando, ficou muito tempo longe do poder, com muitos desencontros. Então, a vitória aí de uma pessoa mais conservadora, com viés de direita, faz ressurgir isso. Esse acordo com o Centrão, Zé, se não tivesse sido feito, óbvio, o Bolsonaro já estava fora. Infelizmente, a gente vive num modelo, né, de democracia em que o peso que o Congresso tem, ele é gigantesco nas pautas, né, nas decisões. E a gente sabe disso. Todos os presidentes, desde o Fernando Henrique, tiveram que sentar com o Centrão e colocar as cartas na mesa. Isso faz parte do jogo político. Então, como em qualquer município, como em qualquer governo do Estado. Então, mas não dá para criticar ele porque ele sentou com o Centrão. Quando eu olho do Lula, assim, a minha grande decepção já começou daí. Lula sentado com Sarney, foi, meu Deus, é inconcebível. É que o Lula pagava o mensalão, mas o Bolsonaro está pagando também. Ele está pagando. Sabe, não, essa história, quando tem essas emendas de relator, isso tudo, isso daí é uma forma de pagamento. Sim, mas é uma forma de pagamento lícita, né? Que está dentro do jogo político. Agora, que o Lula fez, ele pagava os parlamentares, de uma forma ilícita, vindas das construtoras, dos esquemas que ele tinha com o Odebrecht, etc. Isso era o pagamento. Mas quem é o líder dele lá na Câmara é o Ricardo Barros, um cara que sempre foi considerado sujo por todo mundo. A gente tem o Arthur Lira num acordo e é outro sujo que a Lava Jato apontou sujeiras dele. Aí se o Supremo eximiu esse cara das coisas, a gente fazer o quê, entendeu? São as mesmas razões pelas quais ele eximiu o Lula e o Jucá e Companhia Limitada. Mas nós aqui, enquanto pessoas que brigamos por um país limpo, a gente não, eu não entendo como eu poderia olhar e achar normal você ter essas emendas que comem aí, juntando Senado e juntando Câmara, mais de 20 bilhões do orçamento para ir fazer ponte, comprar trator superfaturado para cabo eleitoral. Isso te incomoda? Claro que incomoda, mas assim, você já pensou na possibilidade disso ser extinto no Congresso? Impossível, porque infelizmente os deputados, os senadores trabalham com os currais eleitorais deles, e esses currais eleitorais, infelizmente, são pagos através de emendas. Eu acho que o maior exemplo, eles deveriam seguir o que eu, como vereador aqui em Campinas, faço. Eu não tenho curral eleitoral nenhum, não tenho emenda parlamentar nenhuma.
e faz política de uma forma transparente, de uma forma clara, tentando ajudar sem monetário que sai do orçamento, que poderia estar sendo investido na saúde, na educação. A gente sabe como funciona isso ali. Você ficou famoso, chamado... Pode falar, Zezé. Não, é que ele puxou aqui para Campinas, e eu queria ver se ele tem comissionados na prefeitura. E eu vou concluir dizendo que se ele está na base, essa semana, Marcelo, eu recebi uma publicação no Diário Oficial do seu chefe de gabinete, que era seu chefe de gabinete, que foi contratado para trabalhar na Secretaria de Controle e Gestão. Por que você indicou, né, o teu funcionário? Quantos funcionários você tem lá? E se você já está na base do governo do Dário? Vamos lá. Eu, politicamente, eu tive um crescimento muito exponencial de uma eleição para outra, né? E nesse momento foi um ponto de amadurecimento, né? Eu conheço o Dário já há pelo menos 20 anos, a gente tem uma relação muito próxima de amizade. É um político que eu confio. Em 30 anos de vida pública ele não teve uma mancha, a gente sabe, foi presidente da Câmara, foi secretário. Eu estou no momento de realmente construir, não conversei com o Dário, não iria fazer oposição por fazer oposição. Quando eu fiz oposição ao governo Jonas, eu tinha todos os motivos e as razões para fazer oposição. E agora, com todo esse crescimento e esse amadurecimento político, eu vi que eu poderia me posicionar de uma forma crítica, só que diferente, como sabendo construir. E por que eu fiz essa indicação? Porque a gente tem um projeto no grupo político que, óbvio que ele passa por prefeituras, por algumas eleições, e eu preciso que algumas pessoas da minha extrema confiança tenham essa experiência também no Poder Executivo, e ninguém melhor do que o meu chefe de gabinete, né, que é uma pessoa que tem a minha confiança, que sabe politicamente, e que eu entendi que esse era o momento dele ter essa experiência no Poder Executivo. Eu estou conseguindo construir as coisas de uma forma diferente do que eu fazia, e óbvio, com relação ao governo Jonas, eu não conseguiria construir, até porque a pauta da corrupção iria totalmente contra os meus princípios. Agora, o governo Dário, as indicações que ele fez, grande parte do seu secretariado, que também eu conheço, tem qualificação técnica, é capacitado, e quando não teve, vocês lembram lá atrás, que eu fui o primeiro a apontar, tanto é que ele caiu, né, quase mesmo antes de assumir. Então, eu tenho uma forma muito tranquila de dialogar com o governo, de saber criticar, mas de uma forma construtiva. Isso veio, claro, de um eu posso entender que você está na base do Dário hoje. Sim, faço parte. Eu falo esse negócio de base, mas eu faço parte de um grupo que está com ele e que, óbvio, a partir do momento, e aí eu já conversei com ele, em que ele mostrar que ele não seguiu aquilo que a gente conversou, que a gente combinou, eu sou o primeiro a sair, eu não morro com ninguém abraçando, mas eu confio muito na sua capacidade. Gabinete, você tem mais gente indicada lá na prefeitura? Eu tenho mais uma pessoa que está em trabalho e renda também, tá? Trabalho e renda. São dois. Também faz parte. Eu não dou nenhum ponto sem nó, vocês me conhecem. Isso faz parte de um projeto que o meu grupo entende. Candidato a prefeito? Vai ser candidato a prefeito nas próximas eleições? Não. Acho que ser posso dizer nem que sim, nem que não, mas é óbvio que eu acho que Campinas, né, ele carece muito de uma representatividade, né, de políticos que realmente representam. Eu vi isso na eleição de deputado federal, deputado estadual. Os votos que tiveram em políticos de fora da cidade foram gigantes, né? Como é que Campinas, né, não tem mais políticos, né, que representem em Brasília, que representem na Lesp,
novos, né? E eu falo isso com tranquilidade, tem o Santini, o próprio Torinho, que eu tenho um carinho, tenho um respeito, sabe? Acho que sim, essa nova geração tem que eu acho que o Pedro ele deve voltar como candidato a prefeito, mas eu acho que ele vai ser candidato a deputado. Você vai ser candidato a deputado, Marcelo? É isso que eu queria saber. Essa é uma decisão que eu vou tomar, viu, Rose, Zezé, ainda no início do próximo ano. Óbvio que pela minha votação, pelo meu grupo, né, muita gente vai naquele anseio, não, sai, você tem que sair. A gente tem que pensar bastante, a gente tem que ter estrutura, a gente tem que ter tempo, a gente tem que ter vontade, né? Quando eu sempre disputei eleição, eu falo assim, eu sempre estava com muita vontade, preparado, e no momento certo, né? Então, tudo isso acho que tem que ser avaliado com calma e com tranquilidade no início do ano que vem. Bom, gente, nós vamos ter que ir para o intervalo. Uhum. Tá gostoso aqui o papo, Zezé? Não, tá, eu fico aqui até de tarde, só que o problema depois é falar, não deixa a gente faturar, você vai ser paga esses meses. Aí, salário, tem que brigar com o Rodrigo Neves, tem que ter um quebra-pau com ele. Eu só quero dar aqui uma história. Eu acabei de receber uma foto, Zezé, do prefeito de Campinas, o Dário Saad, socorrendo uma pessoa ali na Moraes Salles agora, Salles de Oliveira, em Puntendec, num acidente de trânsito, e foi um motociclista, e aí ficou aguardando o SAMU, já foi atendido, mas os primeiros socorros foram prestados aí pelo prefeito, que é médico, né? O Dário, inclusive, lembra que quando ele era secretário, ele fez um parto na... Lembro, eu ia falar isso, assim. Oh, Deus, se acontecer alguma coisa comigo, que o Dário esteja perto, porque o bichinho... Ele é uma pessoa muito fácil de lidar, ele te atende, sabe? Ele dá satisfação. Ele é muito habilidoso. Assim, eu falo que ele não parece político, né? Ele tem um jeito dele que ele realmente cativa as pessoas. Isso é uma qualidade dele, eu tenho certeza que ele tá caminhando muito bem. Tem sim, viu, Rose, Zezé, meu total apoio. Bom, obrigada, Marcelo, muito obrigada por estar conosco aqui. Bom dia para você, agora já é quase fim de semana, bom fim de semana também. Obrigado, Zezé, tenho um carinho especial por vocês. Obrigado, Rose, fiquem com Deus aí, um abraço.